Olá, você que está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, conforme a hora em que você está vendo esse vídeo. A gente vai aqui para um novo episódio, uma nova entrevista do nosso projeto Bússola Líderes, que faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, uma parceria do Grupo FSB com a revista Exame. Hoje nós vamos conversar com o Cátilo Cândido. O Cátilo ele é presidente da Abralatas, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio. Você certamente já teve ou tem esse produto na tua casa, porque você certamente já consumiu, ou pode até estar consumindo agora, uma latinha de refrigerante, ou de cerveja, ou de um chá, né? Então, é realmente um setor que faz parte da vida das pessoas. E nós vamos conversar com o Cátilo, até porque esse setor, nos últimos 2 anos, enfrentou um desafio, né, que foi a suspensão praticamente de todas as atividades fora de casa, e entre essas atividades fora de casa, os grandes eventos, as festas, as grandes reuniões, e que são e que costumam ser, que eram e que certamente serão locais de consumo de bebidas que vêm nessa embalagem de lata. Mas eu já falei muito sobre a Abralatas, o Cátilo certamente entende mais, bem mais desse assunto do que eu, então eu vou perguntar para ele. Cátilo, fala um pouco da Abralatas para a gente começar a nossa conversa aqui. Ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, né, Alon? Dependendo do horário. E é um prazer aqui para nós estar explicando um pouquinho do nosso setor e também da Abralatas, né? Acho que tu mencionaste muito bem, a latinha, ela é muito conhecida dos brasileiros, mas acho que é preciso explicar um pouquinho melhor. É um produto, é uma embalagem que está nas nossas mãos praticamente todos os dias, mas acho que cabe a nós e cada vez mais aos fabricantes, aos próprios envasadores, explicar um pouquinho mais do que a gente tem na mão, afinal, com uma latinha de alumínio. Vantagens, desvantagens, trabalhos a fazer e um pouco da história também da latinha, porquê dessa reciclagem. Então, uma oportunidade ótima de estarmos aqui com vocês. A Abralatas é que representa todos os fabricantes de latas de alumínio no país, né? Nós temos praticamente toda a cadeia produtiva junto conosco. O objetivo principal é representar os nossos associados institucionalmente, no campo regulatório, no campo institucional e trazer o desenvolvimento, né, da latinha para o Brasil. Isso são diversos aspectos, né? Desenvolvimento com mais competitividade, desenvolvimento de reputação, imagem, diálogo, daí entra vários atores aí que nós procuramos no dia a dia explicar um pouquinho e trabalhar um pouquinho os fabricantes de embalagem. Muito bem, Cátilo. Fala um pouco mais para a gente aqui desses resultados, dos resultados do setor, dos fabricantes nesses últimos praticamente 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos. A pandemia oficialmente começou em março de 2020, né? Como é que o setor foi impactado e como é que ele atravessou esse período tão difícil para as empresas, para as famílias e para as pessoas? Foi, sem dúvida, um cenário super desafiador, né? Não só para a nossa indústria, Alon, mas como para diversas outras, né? No início, quando realmente parou tudo, praticamente nós paramos as fábricas, daí conversamos entre todos nós como setor e vem cá, o que vai acontecer, né? E se pensou muito ali no início, pô, vamos fazer manutenção das fábricas, vamos preparar para esse período que está todo mundo, né, congelado e preparar para ver o que vai acontecer. Mas logo depois começou um fenômeno que até então inédito, que nós começamos a observar e que nós reparamos que tínhamos uma oportunidade como embalagem, né? Os canais de venda que mais cresceram na pandemia, não só no início, mas praticamente toda a pandemia, foram os canais de venda muito ligados ao supermercado, atacados, os bares e restaurantes fecharam, né? Os deliveries começaram a crescer muito. E aí, nesses canais, delivery, supermercado, atacadão,
e mini mercados, né? É muito comum em algumas cidades. Nesses canais, a lata vinha performando já muito bem e numa onda de crescimento. Então, o objetivo principal era tentar atender os consumidores. A gente tem cerveja, a gente tem bebida alcoólica, mas nós também temos bebida não alcoólica, que é super importante para a população, né? Se existe uma coisa que o ser humano não consegue viver, é sem, né, bebida. Então, nós pensamos que era uma oportunidade também de nós nos aproximarmos do consumidor brasileiro. E daí não paramos mais nem um minuto, trabalhamos 24 horas, 7 dias por semana, durante toda a pandemia. Foi considerado um setor essencial, então isso nos ajudou a continuar, né, com toda a produção das fábricas, das 24 fábricas que naquela época tinham no Brasil. Agora tem mais, porque vou explicar depois um pouquinho dos nossos investimentos. E esses canais de venda realmente cresceram e foram fundamentais durante a pandemia. Então, a latinha acabou tendo um crescimento muito grande durante a pandemia, né? Porque o brasileiro acabou recebendo. Se a gente for pensar nela, não tem embalagem mais segura, conveniente, para um delivery, por exemplo. Ela é totalmente segura, ela é pequena, ela não quebra, ela traz segurança, ela traz o consumo individual, muito importante na pandemia. Então, a latinha se adaptou mais uma vez, nos seus 30 anos de história aí aqui no Brasil, com muita resiliência o nosso setor e o próprio produto. Teve um crescimento durante a pandemia também. Nós já vínhamos em crescimento, é importante destacar, mas durante a pandemia continuamos a crescer. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente dos números, né? Dos números de 2020 e 2021. Como é que foi o desempenho do setor em termos quantitativos nesse período? Se nós compararmos as latinhas aqui no Brasil há 10 anos atrás, 10 anos, que é um período até, né, para uma indústria, não é muito, mas é um período considerável. Em 10 anos, o crescimento das latinhas no Brasil em volume foi de 81%. Ou seja, nós tínhamos ali 18 bilhões, 19 bilhões, mais ou menos, de latinha no Brasil em 2011 e fechamos 2021 com 33,4 bilhões de latinha ano. Então, assim, é um número muito considerável, é um número que nos coloca e nos reafirma como o terceiro maior mercado do mundo. Só perdemos para a China e Estados Unidos, Alon. Então, assim, os brasileiros hoje conquistaram o terceiro maior mercado de latas do mundo, é um mercado promissor, e cada vez mais a gente consegue observar que as latinhas, de fato, entraram para a rotina dos brasileiros, né? Esse crescimento, desde 2011, ele foi constante. Vários formatos, vários tipos de produto colaboraram muito para esse crescimento. E também o aspecto ambiental, que, querendo ou não, é um diferencial da lata, e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também. Então, os números, para ser mais preciso, nela, de 2011 para 2021 foi um crescimento de 81%. Em 2021, nós fechamos 5,2% de crescimento, um total de 33,4 bilhões. Esse é o mercado brasileiro de latas. Muito bem. Você está nos dizendo aqui que nós somos o terceiro maior mercado do mundo e num crescimento acelerado. Tocou também na questão ambiental, mas eu vou falar um pouco disso depois. Antes disso, eu queria que você nos falasse aqui um pouco sobre qual a estrutura, a base industrial que nós temos hoje no Brasil para a produção de latas e como é que essa base se distribui pelo país. Quantos empregos, diretos, indiretos, essas coisas. Acho que é super importante essa pergunta, principalmente pela transformação industrial que a gente vem fazendo no país, sabe? Principalmente no nosso setor. Hoje, nós temos 25 fábricas espalhadas por todo o país, em todas as regiões, em 17 estados. Isso também teve um crescimento muito grande, né? Se nós formos compararmos nos últimos anos. 2019, 2020 e 2021, ou seja, um pouquinho antes da pandemia e praticamente toda a pandemia, nós tivemos 4 novas fábricas no país. Esse ano e o ano que vem estão previstas mais 5. Então, esses 5 anos, a gente pode considerar que teve um crescimento de 9 novas fábricas, isso de tampa
e o corpo da lata, né? Porque são produções independentes, né? São duas peças, é a famosa indústria de duas peças. E essas fábricas se espalharam pelo Brasil todo. Hoje nós temos mais de 20 mil, mais ou menos, colaboradores, diretos e indiretos, por todo o país. É uma indústria muito automatizada, então as fábricas não detêm um número muito grande de funcionários, de colaboradores, né? Tem muito robô, é muito automatizada, com muita modernidade, tecnologia embutida nas fábricas. Mas nós estamos crescendo, nós estamos apostando no país, nós estamos apostando nessa expansão, e nós estamos apostando essa oportunidade que o Brasil está nos dando, principalmente de começar cada vez mais a entrar no dia a dia dos brasileiros. Eu tenho certeza, e a gente conhece, né, Alon, que volta e meia a gente vê as pessoas com uma latinha, seja de um refrigerante, seja de uma água de coco no trabalho, seja de uma cerveja no final de semana. Agora chegamos com outros produtos, a gente já enxerga nas prateleiras pelo Brasil a água em lata, o vinho em lata, o hard seltzer, que é uma bebida que deu muito certo lá fora e está chegando no Brasil. Algumas marcas já começaram a lançar aqui no Brasil. Nós temos o energético em lata, que é muito comum também. Então, assim, nós temos essas bebidas que fazem parte já do dia a dia do brasileiro. Mas chegam hoje, nós temos hoje mais de 20 categorias de produto. Cada vez mais se amplia isso. E eu acho que, se nós formos pensar um pouquinho o que deu certo nessa indústria até agora, eu elencaria 2 pontos, né? O primeiro foi muito assertivo. Alguns anos atrás, nós temos ampliado o nosso portfólio de tamanhos. Nós temos diversos tamanhos, desde uma latinha pequena, de 220 ml, até uma lata de quase 1 litro, chega a quase 800 ml. E isso é muito bom para várias oportunidades de consumo. Às vezes, no meio da tarde, tu não quer tomar tanto líquido, quer tomar um café em lata, por exemplo, ou um chá verde depois do almoço. Então, perfeito uma latinha menor. Às vezes, tu vai para um piquenique com a família, ou tu vai para a beira da praia, tu quer um ingrediente, tu quer um pouquinho mais, né? Numa latinha maior, que possa te dar uma conveniência e não precisar ir ficar buscando toda hora. Então, acho que o portfólio de tamanhos, que foi muito importante, hoje nós temos a necessidade do que o cliente, nossos clientes, os envasadores, os donos da marca, os reais donos da marca, o que eles precisarem, nós temos disponível. E para os clientes também, os consumidores brasileiros, né? Muitas vezes a gente já começa a ver agora uma preferência para um formato, às vezes um pouco mais fino, às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior. Então, acho que foi assertivo da nossa parte ter ampliado esse portfólio, mas junto com esse crescimento, com esse investimento, vem responsabilidade, né, Alon? Então, as fábricas estão crescendo pelo país. Nós temos, em parceria com a ABAL, que é a Associação Brasileira de Alumínio, uma parceria muito grande para reciclar todas essas latas. Então, existem diversos centros de coletas pelo país responsáveis por receber essa sucata. Isso é muito importante, porque acaba completando o círculo da famosa economia circular, né? E esse é o futuro, né, Alon? Assisto e vejo muito os teus artigos e as outras entrevistas que tu faz aqui no canal, e acho que há um consenso. Economia linear tem que ficar no passado. Agora é economia circular, não só para embalagem, mas para qualquer outro tipo de produto industrializado. Sim, você tocou num aspecto super importante, que é o aspecto ambiental, mas eu gostaria de saber de você o que o setor especificamente faz hoje e como ele evolui, como ele aborda as questões relativas à ESG, né? A questão da sustentabilidade, da governança e as questões éticas que devem envolver os negócios. Acho que ESG deixou de ser algo do futuro, né? ESG deixou de ser algo que toda empresa deve se preparar. ESG é uma necessidade atual, é o presente, não é mais futuro. Deixou de ser um diferencial de mercado. Acho que ESG é uma obrigação, não é um diferencial. Ninguém vende mais por ter ESG. Eu acho que ESG é a base da venda, né? Ele vem antes. E eu acho que na nossa indústria nós temos ainda muito a evoluir, a aprender. Nós humildemente conversamos muito sobre isso, mas nós temos algumas coisas interessantes que eu acho que vale destacar, né?
Vou iniciar pelo ambiental, né, Alon, que tu citaste, eu acho que é super importante, algo que está muito ligado à lata. É muito satisfatório para a gente chegar em algumas rodas de conversa, chegar em algumas reuniões e reparar que as pessoas já começam a entender e saber. A gente precisa primeiro saber que a lata brasileira ela é a mais sustentável do mundo, é a mais reciclada do mundo. Nenhum país do mundo recicla nos mesmos percentuais que o Brasil recicla. Nós reciclamos... É 95%, né? 97,4%, a última medição foi 2020, e esse número é aproximado, tem alguns países que se aproximam desse número, tem até por dígito que em alguns anos varia muito, né? Até ultrapassa, mas o Brasil tem algumas características que o torna especial. Nós estamos acima de 95% de reciclagem no Brasil há mais de 15 anos. Ou seja, é muito antes da lei do PNRS, da lei do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que impôs a logística reversa. É muito ano dos primeiros papos na indústria de ESG. Vem muito antes disso. Vem de berço, vem de acreditar na matéria-prima e na sucata como valor. Daí a gente remete um pouco, né, Alon? Provavelmente quem está nos assistindo vai lembrar agora um pouco. Anos atrás, que tinha muito comum nas escolas as rifas, que trocavam por latinha, trocavam incentivavam de modo geral, trocavam por televisor, computador na época, se faziam muitas campanhas, rifas, para juntar as latinhas e reciclar as latinhas. Algo que na época era impensável, falar em reciclagem, economia circular no Brasil, há 15, 20 anos atrás, há 25 anos atrás, era impensável, né? E aquilo nada mais era que a nossa indústria tentando trazer o conceito de que a sucata tem valor. Não existe lixo, existe matéria-prima. E a gente não pode simplesmente jogar o lixo e dali dar um destino que a gente nem sabe aonde vai, um destino incerto. Nós temos que tentar dar oportunidade para aquela sucata, porque ali encontra-se uma matéria-prima muito importante. E o alumínio tem essa característica de berço que também é super diferente, que é infinitamente reciclável. Ele não perde nenhum tipo de característica de qualidade. Então, chegando no Brasil... Não enferruja, né? Não. Era as antigas latinhas, até tinha a questão da ferrugem, que era a época do flambres, né? Tinha aço e tal, mas isso deixou de produzir no Brasil desde 1989. E a característica do alumínio nos trouxe essa qualidade, a gente precisava mostrar para os brasileiros a importância disso. Então, começou desde um aspecto cultural, e mudar a cultura é muito difícil, né? Mas começou uma mudança e o tentar algum ponto de educação ambiental na época para mostrar que a sucata tinha o seu valor. Isso nos trouxe há mais de 15 anos recorde de índice de reciclagem. Hoje nós temos 800 mil pessoas envolvidas nessa economia circular, cada uma delas com uma renda, com uma participação e trazendo dali muitas vezes o seu sustento. E nós temos há mais de 15 anos esse índice de acima de 95%. Como eu estava comentando, às vezes a Alemanha, né? Sempre a Alemanha, né, Alon? Alemanha, França e tal, vão ali e nos superam um pouquinho. Mas em termos de volume, nós estamos falando de quase 32 bilhões de lata recicladas no Brasil. Nenhum país nem chega perto disso, né? A Alemanha, o mercado todo é de 7, 8 bilhões, então a gente não está chegando nem perto disso. Então a gente pode se orgulhar, o brasileiro pode se orgulhar. Isso não é um dado nosso, nem das empresas, né? Nem do governo, é um dado de todos os brasileiros. Os brasileiros reciclam e somos campeões mundiais de reciclagem no mundo. Isso é um montante muito grande, né, Alon? Nós estamos falando aí de 32 bilhões, nós estamos chegando aí a 410 mil toneladas de latas por ano. Então, são números muito grandes. E o mais importante disso, né, o que chega a ser até assustador, num ciclo médio, Alon, de 60 dias. Então, aquela latinha que a gente está consumindo hoje à noite, para quem está assistindo a sua entrevista, hoje, essa pessoa que está tomando essa latinha vai descartar, ela vai para um centro de reciclagem, vai passar pela mão dos agentes ambientais, agora não é mais catadores, a gente chama de agentes ambientais, e tem até agora um novo aporte legal até para isso, e acho que é fantástico, acho que catadores são as pessoas que mais conhecem de serviço ambiental no país, a gente tem que prestigiar muito, é uma cadeia super importante.
Passa pelos catadores, passa por cooperativa, passa por recicladores, às vezes no condomínio, na empresa, no campo de futebol, o técnico do time, junta essas latinhas, vai para os recicladores, vira chapa de novo, e chapa vira latinha, isso num ciclo médio no Brasil, depende da região, de 60 dias. Então, esse é o aspecto ambiental que eu acho que vale explicar um pouquinho, né? E sobre os demais aspectos, eu acho que a própria case da latinha é um case de ESG, né? Ele tem um aspecto ambiental muito importante, que eu acabei de citar, tem um aspecto social que passa pelos catadores. O Brasil é um país em desenvolvimento, que ainda tem muita pista pela frente, mas acho que a latinha faz a sua parte, colaborando com essas pessoas que muitas vezes estão desempregadas. E nós temos um trabalho muito importante para fazer de profissionalização com os catadores, com as cooperativas. A Abralatas atua próximo e junto com todos os catadores, a Associação Nacional dos Catadores, para que isso seja cada vez mais desenvolvido. Então, não querendo me alongar, mas eu acho que é um case, sabe, Alon, que a gente precisa aperfeiçoar. A Abralatas está fazendo agora um relatório setorial. Nós temos diversos programas, metas, goals das nossas empresas aqui dentro. Então, ano passado, nós juntamos e falamos, olha, os programas são vários, os compromissos com o futuro são realmente diversos. Vamos juntar tudo e, através da associação, fazer um compromisso comum e mostrar para a sociedade o que a gente tem de comum, de interesse, de objetivo, né? Para que a gente possa, através do diálogo, aperfeiçoar. A gente não acha que a latinha tem um ciclo perfeito, não, Alon. Isso é importante destacar, né? Nós achamos que nós temos que aperfeiçoar cada vez mais a nossa logística reversa no país e todos os aspectos de ESG que nós temos hoje. Então, Catilo, para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouco, você já falou bastante aí sobre as questões de ESG, tamanho do mercado, como enfrentar a pandemia. Vamos falar um pouco do futuro. Quais são as perspectivas do setor para esse ano de 2022, especificamente num ponto que me interessa, em termos de inovação, o que o setor está trabalhando em termos de inovação para não perder o bonde, como se diz, né? Acho que falou de futuro, falou em lata, sabe, Alon? Não só pelo aspecto que a gente acabou de falar, porque nós notamos que cada vez mais esse consumidor, essa nova geração que chega ao poder de consumo, ela tem um aspecto ambiental muito mais forte do que a geração atual. Então, a questão ambiental conta. Tem várias pesquisas, né, mostrando que, de fato, os novos consumidores escolhem trocar de produto e de embalagem quando notam algo que tem algum impacto ambiental. Então, acho que isso é muito importante. Posso te interromper para contar uma história? Eu, de vez em quando, assisto umas séries, né? Ultimamente não tenho tido muito tempo, mas na pandemia acabei assistindo algumas séries, uma série muito boa, né, que todo mundo conhece, uma série que já tem um tempo, é Mad Men, né? Não sei se você assistiu. Sim, conheço bem. E tinha uma cena lá do piquenique do ator, do personagem principal, que o pessoal estava no piquenique e aí comia as coisas, bebia e jogava na grama, né? Eu, que já tenho assim uma certa quilometragem, eu até me lembro, né, que teve tempo em que isso era uma coisa natural. Hoje em dia, você pegar e jogar alguma coisa na grama é um troço totalmente impensável. Me desculpa o palavreado coloquial aqui. Então, eu até fiz questão de te interromper, porque eu acho que não são só as novas gerações, eu acho que as antigas gerações, também as gerações mais rodadas, como a minha, por exemplo, já vivem num ambiente completamente diferente do que vivia no passado, entendeu? Mudou muito, né, Alon? A gente nota isso, né? Cada vez mais o aspecto ambiental agora faz parte do nosso dia a dia, né? Questão da água, questão da energia, questão das embalagens. Pensa bem que, imagina, com todos esses compromissos com o futuro, nós produzirmos e fabricarmos quase praticamente 34 bilhões de embalagem para botar no mercado. Isso, num primeiro momento, quem analisa pensa, só um pouquinho, 34 bilhões de embalagem no mercado, vocês têm um desafio enorme. O que nós fizemos no passado, que a gente continua fazendo, é realmente transformar esse desafio em oportunidade. Então, ok, nós temos 34 bilhões de embalagens lançadas ao público consumidor, nós vamos fazer disso uma oportunidade, não só para nós, mas para várias pessoas.
Então, acho que esse aspecto ambiental traz para a lata uma característica muito interessante para o futuro, um futuro próximo, de uma embalagem mais sustentável, não só para nós, indústria, mas para o Brasil. Lembrando, a latinha brasileira é a mais sustentável do mundo. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, não só de divulgar, mas de nós agora com os novos protocolos, com as novas cooperações internacionais que o Brasil está tentando, de mostrar um pouco essa história, uma história de sucesso. E eu acho, Alon, que as novas categorias de bebida faz parte um pouco do nosso futuro. O nosso objetivo é fazer com que as latinhas cheguem em várias ocasiões de consumo ao longo do dia. A gente nota muito a latinha mais voltada para a noite. Bebida alcoólica, cerveja, às vezes para complementar ao longo do dia uma necessidade de sede, um refrigerante, um suco, um chá verde, etc. Mas a gente precisa, assim como outros países do mundo já têm, trazer a latinha para outras oportunidades e para outros momentos do dia. Por que não uma latinha no café da manhã com um café gelado? Por que não uma latinha no escritório com água, em vez de nós usarmos outras embalagens? Então, ao lado ali do seu desktop, do seu computador, da sua mesa de trabalho, uma latinha geladinha com água. Então, essa eu acho que é uma oportunidade que nós temos. E os números mostram isso, né, para nós, né, Alon? Hoje no Brasil, a média per capita de consumo brasileira, cada brasileiro, se nós fôssemos medir e fazer uma média, hoje, cada brasileiro toma 156 latinhas por ano. Uns mais, outros menos. Uns mais voltados para um tipo de latinha, outros para outras, para várias, né? Mas é 156 a média. Se nós formos compararmos com a Europa, é 210, 220 a média por ano. Estados Unidos chega a 304. Cada americano toma 304 latas por ano. Isso nos mostra uma oportunidade muito grande, ou seja, a tendência é ocupar mais o dia a dia e cada vez os novos produtos nos trazerem. E isso vem recheado de tecnologia na lata. São 360 graus de oportunidade que a lata tem ali de marketing, de merchandising. QR Code. Isso pode fazer uma interação muito interessante, né, com o consumidor. Através da latinha, tu pode ter informação do teu produto, de onde foi feito, blockchain trazendo para a lata, tu pode acompanhar, né, aonde essa lata passou, aonde ela vai ser reciclada. Nós temos a questão do delivery, que eu acho que é muito importante estar caminhando junto com a lata também, né? Vários pedidos agora durante a pandemia foram de lata, e acho que cada vez mais aumentar isso. E nós temos trazendo para um futuro próximo mesmo, Alon. A gente deve lembrar, né, o pessoal que está assistindo o teu canal aqui, que é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleições, né? E não existe outra pessoa que fala mais sobre isso do que você, e é um ano de retorno de eventos, né? E finais de festas de ano, que praticamente ano passado a pandemia não nos permitiu fazer. Então, um ano promissor agora no segundo semestre de 2022. Se nós formos olhar um pouquinho mais para frente, acho que eu destacaria os canais de venda, os formatos, a possibilidade que a gente tem com tecnologia na lata. Formatos, eu digo aquelas garrafinhas de alumínio, mais diferenciais na lata, de tamanho também. Nós podemos aumentar, diminuir. E a oportunidade que a gente tem com novos produtos, né? Que a gente explicou um pouquinho mais, que estão chegando e eu acho que cada vez vai chegar mais aqui no Brasil. Muito bem, muito obrigado aí, Cátilo, né? Nós falamos com o Cátilo Cândido, que é presidente da Abralatas, Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio. Acertei o nome, né? Acertou. É então, difícil, mas acertou. Eu ia falar Associação Brasileira das Indústrias de Latas de Alumínio, não, dos Fabricantes de Latas de Alumínio. Olha, muito obrigado, a conversa foi super interessante. Eu acho que todo mundo, praticamente todo dia sim, dia não, né? Pelos números que você me passou, todo mundo consome alguma coisa que está dentro de uma lata e talvez as pessoas nunca tenham parado para pensar todo o processo de produção, distribuição e reciclagem, muito importante, né? Você disse aqui que é um universo de 800 mil pessoas envolvidas nesse processo de pegar a lata que foi consumida e levar ela a um ponto em que ela vai ser transformada numa lata nova, né? Então, foi muito interessante. Te agradeço muito essa participação aqui no nosso Bússola Líderes. O Bússola Líderes é
É uma série de entrevistas, um projeto dentro de uma parceria mais global, uma parceria estratégica entre o grupo FSB e a revista Exame. Agradeço também a você que nos assistiu, espero que tenha gostado e até a próxima. Obrigado, Alon. Até a próxima.